Olá pessoal, vamos aqui falar um pouco sobre os fluxos migratórios na América Latina. Pessoal, quando nós vamos estudar América, né, é interessante a gente ficar bastante atento à regionalização que ocorre, uma das regionalizações que ocorre na América Latina, ou seja, no continente americano, né? Uma delas, que é objeto de estudo do nosso estudo nesse momento, é a regionalização América Latina e América Anglo-Saxônica. E por que esses termos ocorrem, né? Então nós vamos compreender durante esse momento, durante essa aula, que esses termos ocorrem devido, pessoal, ao, como o próprio tema da aula propõe, né, devido aos fluxos migratórios que ocorreram lá no início do século XVI, certo? No século XV, melhor dizendo, e durante o século XVI, certo? Com a chegada de alguns povos europeus, né, nas terras da América, tida como um novo mundo, certo? Povos europeus, africanos, né? E esse povo para cá trouxeram seus valores culturais. E aqui essas culturas se misturaram. Uma dessas culturas, uma dessas manifestações culturais são as línguas faladas, né? Então a gente vai observar que em todo o continente americano há umas diversidades linguísticas, né? E essa língua, né, esse valor cultural é um dos fatores responsáveis por essa regionalização, em nós atribuirmos a América como também América Latina e América Anglo-Saxônica, devido aos povos europeus que predominaram em certas regiões, em determinadas regiões. E é isso que a gente vai compreender o porquê de América Latina e o porquê de América Anglo-Saxônica, certo? América Latina. Essa América Latina que, se nós observarmos bem no mapa, deixa eu ver se nós observarmos bem no mapa, a gente vai compreender que a América Latina corresponde àquela faixa, né, que se compreende do México, né, do México até o sul do continente, certo? Até o sul da Argentina, melhor dizendo, sul do Chile, certo? Toda essa larga extensão latitudinal corresponde à América Latina, iniciando lá do México, né, até o sul da Argentina, o sul do Chile, América Latina. América Latina corresponde aos países de língua neolatina, né, onde esses países onde falam-se o português, o espanhol, o francês, entre outros, ou seja, aquelas originadas do latim. O latim foi a língua falada, pessoal, no Lácio, antiga região da atual Itália, e depois em todo o Império Romano. A sua existência está documentada desde o século 7 a.C. Havia o latim clássico usado nas obras literárias e o latim vulgar, falado pelo povo que deu origem às línguas neolatinas. É essa a nossa língua, né? E a América Anglo-Saxônica. A América Anglo-Saxônica, pessoal, corresponde àquela região Estados Unidos e Canadá. E por que anglo-saxônica? Corresponde aos países de língua inglesa. Anglo é o nome dado a um antigo povo germânico que colonizou o norte e o centro da Inglaterra. Saxão é a denominação de outro povo germânico, né, que habitavam a Saxônia e a região atual da Alemanha. Juntos eles invadiram a Inglaterra entre os séculos 5 e 6 e se estabeleceram. A língua inglesa derivou da língua desses dois povos, daí a expressão anglo-saxônica.
vale lembrar, pessoal, que essa regionalização não é rígida, né? Em alguns países tem mais de uma língua oficial. No Peru e na Bolívia, além do espanhol, são línguas oficiais o quechua e o aimará. No Paraguai, o espanhol e o guarani, língua dos povos nativos. No Canadá, há duas línguas oficiais: o francês, falado principalmente na província de Quebec, extensa região colonizada pelos franceses, e o inglês, comum às demais províncias. Na Guiana e no Suriname, as línguas faladas são, respectivamente, o inglês e o holandês. No entanto, esses países são considerados integrantes da América Latina em razão do passado histórico semelhante ao dos outros países latino-americanos, ou seja, foram submetidos à colonização de exploração e não à colonização de povoamento, que caracterizou a maior parte da América anglo-saxônica. Então, pessoal, a partir dessa observação que nós fizemos aqui, né, desse estudo, dá para a gente compreender algumas variedades linguísticas. E aí a gente vai compreender também que nem todos os países da América eles possuem apenas uma língua oficial, né? Países aqui do subcontinente América do Sul, né? Alguns países aqui, como Peru, Bolívia, né? Como o próprio Bolívia, Peru, esses países eles possuem até mais de uma língua oficial, né? Então tem a língua dos povos nativos e a língua dos povos que ocuparam o território, ou seja, que colonizaram, né? E a gente percebeu que é bom a gente destacar isso. Professor, então nós temos países na América do Sul que se fala o inglês, que se fala o francês, né? Exatamente, nós temos, né? As Guianas, o Suriname, né? O holandês, fala o holandês, o inglês e a Guiana francesa. Nesses países que estão aqui vizinhos ao território brasileiro, eles têm essa língua oficial. E, no entanto, pessoal, eles não estão inseridos na regionalização de países que compõem a América anglo-saxônica. E no finalzinho do texto esclarece o porquê, né? Por que nesses países, nesses territórios, eles têm essa língua, mas, no entanto, estão inseridos na América Latina. Olha, vale a gente salientar, pessoal, que a América Latina ela é composta também, historicamente, por países que tiveram sua colonização de exploração, né? Ou seja, para cá vieram pessoas para ocupar apenas com o intuito de explorar, de retirar, né? De explorar o trabalho do homem pelo homem, né? Onde predominou o trabalho escravo, certo? Em toda a América Latina tem essa questão também. Já na América anglo-saxônica, os países que falam inglês e francês, com exceção desses três territórios que eu acabei de citar, né? Lá nos Estados Unidos e Canadá predominou a colonização de povoamento, né? O objetivo era outro, era povoar todo o território e produzir, né? Assunto que nós vamos trabalhar um pouquinho mais adiante, essas duas formas de colonização diferentes, né? E que ainda hoje, né, tem suas marcas, né? Tem suas marcas sociais e econômicas a esses modelos de colonização, certo? Então isso aí a gente vai ver lá na frente sobre essas duas formas de colonização. Aqui, pessoal, nós temos um mapa, né, do continente americano e o que eu acabei de citar. Você vai observar que a partir daqui do México, né, a partir do México, essa região amarelinha, né, até aqui o sul da Argentina, certo?
compreende a América Latina, certo? Onde essa região amarela e rosa, caso Brasil, né? E vermelhinho a Guiana, né? Suriname. E lá, mais acima, ao norte, nós temos os Estados Unidos e o Canadá. Então, pessoal, América Latina, área de destino de imigrantes para área de saída de emigrantes. Nós vimos lá no percurso 5 que a América, desde o século XVI, tornou-se um continente de destino de imigrantes de várias partes do mundo, ou seja, o Novo Mundo. Como foi chamado, atraiu milhões de imigrantes que povoaram suas terras. E que, juntamente com a população nativa e mais as migrações forçadas de africanos, formaram as populações, construíram um espaço geográfico, seus espaços geográficos e suas economias. Entretanto, por volta de 1970, prolongando-se até os dias atuais, enquanto os Estados Unidos e Canadá continuaram sendo países de destino de imigrantes, os países da América Latina se tornaram grande área geográfica de saída de emigrantes, principalmente para os Estados Unidos, países europeus e, sobretudo, países da própria região latino-americana. Para se ter ideia, entre 2009 a 2014, segundo a OIM, Organização Internacional para a Imigração, dos 39 milhões de imigrantes latino-americanos, 64% deles migraram para países da própria América, da América Latina. E os 36 restantes se dirigiram a outros países do mundo. Em relação à América do Sul, entre 2010 e 2015, 70% de todos os movimentos migratórios foram realizados entre os países desse subcontinente, tendência que vem aumentando nos últimos anos. Então, pessoal, então a gente vê que a partir dos anos 70, pessoal, a gente vai observar um movimento, né? Não é um movimento de retorno, como nós vimos lá em percursos passados, né? Percursos anteriores, mas um outro fenômeno de migração, né? Uma migração que apresenta migrantes, né? Ou seja, pessoas saindo daqui dos países da América Latina com destino aos Estados Unidos e outros países da Europa, né? O que ocorreu, o que predominou aqui nos nossos territórios, principalmente no Brasil, o que predominou desde o final do século XV, XVI e até o início do século XX, era um movimento de imigração de pessoas, de imigrantes que vinham da Europa, da Ásia, né, para cá, para colonizar, para povoar regiões, principalmente regiões do Brasil. Okay? E todo movimento, como nós já vimos lá nas aulas passadas, todo e qualquer movimento migratório tem suas causas, né? As pessoas não migram porque apenas por prazer, né? Por trás desse movimento tem uma causa. Então, como nós já vimos lá em percursos passados. Mas vamos ver aqui o caso da América, né? Por que pessoas na América Latina migraram, né? Saíram a partir dos anos 70. A situação de pobreza em que vivem milhões de latino-americanos e a principal causa das migrações, ou seja, foi a principal causa das migrações, a pobreza. Muitas pessoas deixam seus países de origem em busca de melhores condições de vida. Quando migram para países da América Latina, dizemos que se trata de migrações intrarregionais, considerando-se a América Latina como região, tendo por base, como vimos anteriormente, a regionalização da América em anglo-saxônica e latina. Então, pessoal, uma das maiores causas que justifica o movimento migratório é esse aqui, ó, que vocês veem
observam aí na foto. Uma das principais causas, a pobreza, né? Mas tem outras causas que nós vamos compreender agora. Então, devemos também considerar as migrações extrarregionais, né? Ou seja, as que se dirigem a Estados Unidos, Canadá e países europeus e a outros continentes. Quando, quanto ao fator mais, quanto ao fato mais, quanto ao fato do maior fluxo de imigrantes latino-americanos se dirige aos países da própria região. Podemos considerar como causas o maior desenvolvimento regional, o sentimento anti-imigração ou a xenofobia, né, existente nos Estados Unidos e nos países europeus, principalmente as leis de imigração restritiva adotadas por esses países. Então, pessoal, o que é que a gente observa no momento atual? As migrações extra-regionais, né? Migrantes que saem do Brasil, que vão para o Chile e vice-versa, né? Migrantes que saem da Venezuela, vêm para o Brasil, que sai da Colômbia, vem para o Brasil, ou vai para a Argentina, ou para o Chile. Ou seja, esse movimento migratório extra-regional entre países próximos aqui da América do Sul, principalmente. Por que que tem diminuído bastante o número de imigração, né? Por que que essas pessoas têm diminuído esse fluxo para países da Europa e até mesmo para os Estados Unidos? Como o próprio texto aqui diz, né? Devido ao sentimento anti-imigração, as pessoas temem, né, serem discriminadas nesses países, né, da Europa, Estados Unidos, temem serem perseguidos, né, por movimento xenófobo, né, aquele movimento, a xenofobia, é um sentimento de antipatia, de desconfiança ou até mesmo de temor em relação aos estrangeiros, né? Ou seja, é um sentimento, é um comportamento nada bacana em relação aos migrantes, né? Então, muitos deles hoje preferem fazer esse movimento migratório entre países daqui da América mesmo, da América Latina. Continuando, aqui nós temos os deslocamentos internos na América Latina. Além das migrações internas espontâneas que ocorrem dentro de um mesmo país, o êxodo rural, migração de uma cidade ou região para outra, etc., as migrações internacionais existem, ou os deslocamentos internos, ou migrações internas forçadas. É bom também, pessoal, a gente ressaltar essas migrações internas forçadas, esses deslocamentos internos dentro aqui desse subcontinente da América Latina. Quando a gente falar dessas migrações internas forçadas, nós estamos nos referindo à América Latina. Então, esses deslocamentos internos, né, muitas vezes, ou seja, essas migrações internas forçadas, muitas vezes elas ocorrem devido aos problemas, né? Problemas naturais, os problemas naturais, até mesmo problemas sociais, econômicos, né? Então, problemas naturais que é muito comum, né, em alguns países, como por exemplo no Chile, né, é muito comum em algumas regiões do Chile algumas cidades estarem submetidas aos fortes tremores de terras, né? Alguns países, por exemplo, aqui no sertão do Nordeste brasileiro, né, pessoas migram, só que aqui a gente vê um movimento migratório dentro do próprio país, mas é devido a um fenômeno natural, a seca, as grandes secas prolongadas que ocorrem, né? Então, nós temos também a violência, né, que provoca essas migrações, né? Por exemplo disso é o que os grupos guerrilheiros na Colômbia, né,
que provoca a saída forçada de muitas pessoas que são vítimas dessa violência. Até mesmo no Rio de Janeiro, a disputa pelo tráfico de drogas, né, fazem com que também pessoas fujam, migrem para outras regiões. Temos também aquelas... a migração que ela é forçada, muitas vezes por conta de projetos, né? Os megas projetos, como por exemplo a construção de represas hidrelétricas, né? Que forçam aos nativos, forçam as pessoas que moram em regiões florestadas a saírem, migrarem, ir embora para outros lugares porque sua área será inundada, né? Os desastres naturais, que é muito comum, as inundações, certo? As secas, como eu já falei, os deslizamentos de terra em alguns lugares, os terremotos, como eu falei também lá no Chile, certo? Então, assim, tem os megas projetos do agronegócio aqui na região centro-oeste, no norte do Brasil, faz com que pequenos camponeses, né, aquelas pessoas nativas das regiões saiam também, procurem outros lugares, né? Então tem os fatores que justificam também, né, essas migrações forçadas. Então é bom a gente salientar isso, que a migração, pessoal, ela nem sempre é uma migração, como eu disse anteriormente, onde a pessoa só vai migrar em busca de condições melhor de vida, né? Mas ele migra muitas vezes forçado, tem que sair, né? Por conta dessas questões, né? Questões socioeconômica, questão de desastre natural, né? Então são esses fenômenos que fazem com que as pessoas fujam, certo? Aqui nós temos, pessoal, as migrações na América Latina, certo? Aqui nós temos um exemplo de uma cidade aqui no interior de Minas Gerais, né, que em 2016 ela foi acometida por um grande desastre ambiental, né, o que provocou, né, a saída de centenas de famílias desse lugar, no município de Mariana, né? Onde em 2016 uma barragem de materiais, de restos de minérios, né, que eram depositados, essa barragem se rompeu e provocou esse desastre, né, na cidade, né? O Rio Doce, ele foi afetado pela lama tóxica, né, que impediu as pessoas que sobreviviam do rio na pesca de desenvolverem suas atividades. As pessoas que criavam animais, né, tiveram que sair, né, saiu o distrito de Bento Gonçalves, né, um distrito rural, né? Quando a gente fala um distrito rural, aí você já associa as atividades do campo, né? As pessoas desenvolver suas atividades aí tiveram que ir embora. Então também tem essas questões que fazem com que as pessoas sejam forçadas a migrar, a ir embora, ok? As migrações na América Latina. O México, pessoal, ele é usado por migrantes da América Central, da América do Sul e da África e da Ásia para entrada de forma ilegal nos Estados Unidos. O fluxo de pessoas que atravessam o território mexicano tem aumentado nos últimos anos, mostrando assim o descontentamento delas em relação aos seus países de origem ou as dificuldades pelas quais passam neles, como falta de emprego, precárias condições de existência, etc. Mas o desejo desses imigrantes de viver nos Estados Unidos é dificultado por barreiras existentes na fronteira entre os dois países, que impedem ou dificultam a entrada de imigrantes ilegais. Desde o início
dos anos 90, 1990, os Estados Unidos construíram um muro de 1.130 quilômetros de extensão, em locais onde o fluxo de imigrantes ilegais é mais intenso. Ao longo dele, existe monitoramento militar estadunidense e nos locais onde o muro não foi construído, há patrulhas de fronteiras, câmeras de segurança e alarmes. Então aí, pessoal, nessa imagem aqui, né, a gente vê, na imagem acima, a gente vai ver a área de fronteira que separa os Estados Unidos do México, né, por onde constantemente milhares de imigrantes, né, tentam entrar nos Estados Unidos de forma ilegal. E aqui abaixo a gente vê, né, a demonstração do muro, né, que exatamente na fronteira, na área de fronteira entre os Estados Unidos e o México, certo? A política de imigração na América Latina. Vamos entender, pessoal, aqui, por política migratória, um conjunto de normas ou regras estabelecidas em leis relativas aos imigrantes e emigrantes pelos governos dos países. De modo geral, pessoal, as políticas migratórias dos governos dos países latino-americanos tinham por base, até recentemente, suas doutrinas de segurança nacional. Entre os anos de 1950 e 1970, foram implantados regimes ditatoriais, repressivos às manifestações de suas sociedades, censuras aos meios de comunicação, jornais, revistas, TVs, rádio, etc. Proibição de greves de trabalhadores, de estudantes, controle de partidos políticos, pessoas, escolas, universidades, professores, restrição à imigração, além de outras medidas com a justificativa de que eram necessárias para a segurança nacional. No Paraguai e na Guatemala, os governos militares se instalaram em 1954, no Brasil em 1964, no Peru em 1968, na Bolívia em 72, no Uruguai e no Chile em 73 e na Argentina em 1976. Então, pessoal, nós falamos agora há pouco, né, que o movimento migratório, né, extra-regional, ou seja, aqui dentro da América Latina e até mesmo para Estados Unidos, para países da Europa, ela vai acontecer a partir dos anos 70. Né? É exatamente o momento que os países da América Latina têm seus governos ditatoriais. Né? Os governos que reprimem as ações dos povos, né? Que censura a imprensa, ou seja, que controla todas as ações das pessoas. Né? E isso aí causou insatisfação, né? Causou insatisfação às suas populações, fazendo com que, coincidentemente, estava associada à questão da pobreza, fazendo com que milhares de pessoas durante esse período saíssem, né, dos seus locais de origem. Após a redemocratização desses países, no Brasil, isso ocorreu a partir de 85. Várias leis desse período, pouco a pouco, foram substituídas, entre elas as que referiam aos imigrantes e emigrantes, como questão de segurança nacional. Então, pessoal, essa lei de imigração do Brasil, ela vigorou, né, que estava no Estatuto do Estrangeiro, ela vigorou até 2017, né? Essa onde fazem uma série de restrições aos imigrantes, né? Restrições como essa que desqualificava, na verdade, os imigrantes. Né? Então, os imigrantes eram consideradas pessoas que não podiam ter direitos nos países, né, onde eles entravam,
onde as pessoas muitas vezes não tinham uma adequação ao emprego de forma mais humanitária, né? Então esse estatuto aqui no Brasil, ele vigorou até 2017. A partir de 2017 entra uma nova lei de imigração, né? Que considerou o deslocamento populacional sob a ótica dos direitos humanos, ou seja, como um direito humano, né? Abandonando a ultrapassada concepção de imigração como uma questão de segurança nacional. Foi assim que um grande avanço em outros foi assim que aconteceu um grande avanço em outros países, pessoal, latino-americanos. Essa concepção também está sendo ultrapassada. Então, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês, né? Os movimentos migratórios dentro da América, principalmente da América Latina, como ocorreram esses movimentos, as causas que fizeram com que esses movimentos ocorressem, né? E como essa migração ela se apresenta hoje. Então, espero que vocês reforcem o conhecimento de vocês, lendo o conteúdo, todo o percurso 7, né, para que haja uma compreensão melhor. Um abraço e até a próxima.